Oséias 6, continuação do anterior. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Isso quer dizer, Deus levou para o cativeiro e Deus vai fazer voltar. Mas é necessário que o povo dele se volte e busque-o. 2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui é uma prefiguração das mais claras de Jesus. Fala a respeito da morte, descida ao inferno e ressurreição ao terceiro dia. E assim é comparado Israel. Morreu, foi para o sepulcro, no caso é o cativeiro, e depois vai ressuscitar. Então, só que aqui é uma prefiguração de Cristo, do plano dele, mas também fala de Israel que pereceu, que passa por uma disciplina, mas vai retornar a ser o povo de Deus. Agora olha o que fala no versículo 3, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A grande análise aqui é a palavra conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quando a pessoa fala conhecer, pensa o quê? Mas pera só, como é que pode isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, mas eles não conheciam o Senhor? Claro que sim. O conhecer aqui é uma conotação, uma metáfora, uma palavra comparativa, uma símiles, que na verdade apresenta conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Veja, Israel era a esposa dele, do Senhor. Aí Israel foi lançado no cativeiro, ok? No adultério. Só que por que ela foi lançada fora? Porque ela parou de conhecer o Senhor. Só que o conhecer de aprendizado é uma conotação humana. Aqui ele está tentando trazer um outro sentido. O conhecer seria o relacionamento entre ele com a esposa, que é Israel. Então, quando existia o relacionamento íntimo entre Deus e Israel, automaticamente prosseguia bem. Quando parou de ter o relacionamento entre Deus e Israel, então essa intimidade passou a ser feita com o adúltero, lá no caso, né? Os namorados, ou seja, a traição da idolatria, com os baalins e etc. Então quando ele fala, vou trazer de volta, então vocês vão retornar, e aí vocês vão me conhecer e prosseguir em conhecer, no sentido de relacionamento. Porque sem o relacionamento, não existem automaticamente os filhos desse relacionamento, que vêm a ser o quê? As bênçãos de Deus para aquela nação. Então ele está dizendo que vai haver um retorno, mas é necessário conhecer e prosseguir em conhecer. Aí sim, como a alva será a saída, ele nos virá como chuva serôdia, que é aquela que vem fora do tempo. Ó. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Tipo assim, o que eu vou fazer contigo, Efraim, que é o norte? O que eu faço contigo, Judá, que é o sul? Porque o que vocês fazem dura pouco, é de pouca durabilidade. E aqui ele diz que nós devemos criar um desenvolvimento que é profícuo para o Senhor. Quando Efraim vacila, quando Judá vacila, é um exemplo claro para a igreja e para Israel também mais à frente, e no futuro, que é o plano milenial. 5. Ó. Por isso os abati pelos profetas, olha aqui, ó. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Tipo assim, como é que eu abati pelas bocas dos profetas? Como Moisés, dando a sentença. Meia dúzia. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Olha aqui um grande ponto. Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia, porque o sacrifício, na verdade, é consequência de um coração misericordioso. Ou seja, eles queriam viver sacrificando, mas não tinham misericórdia dentro de si. Ó. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, na verdade, ele quer que tenha misericórdia conhecendo a ele. Agora, o sacrifício e o holocausto não vale nada para o Senhor. Isso não consegue livrar de nada. São práticas ritualísticas, religiosamente falando. E quando ele fala, eu quero o conhecimento de Deus, lembre da metáfora. Conhecer a Deus é se envolver profundamente. E não se conhece a Deus sem a palavra dele, sem uma meditação e sem um cumprimento de sua vontade. Versículo 7. Ó. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, tipo, erraram como Adão, que foi o primeiro, né? Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade.
calcada de sangue. Olha só, Gileade é uma cidade muito importante, na Transjordânia. E Gileade era símbolo de lugar bom, agradável, né? Era a região montanhosa na Transjordânia. Ali você fazia bálsamos, especiarias, perfumes. Então era uma área conhecida como muito positiva. Só que aqui quando ele fala que Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, quer dizer, tem um cheiro por fora, tem uma aparência maravilhosa, mas está corrupta por dentro. Fala assim, calcada de sangue, de injustiça, de coisas que são contra a vontade do Senhor. Então aqui ele passa esse sentido para que houvesse uma comoção, uma mudança, um ardor. Olha no 9, ó. Como hordas de salteadores, quer dizer, grupos de ladrões que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Olha só, hein? Olha que comparação estranha. Quando ele fala assim, como horda de salteadores, quem? A nação, os reis, sacerdotes, aqueles que eram, na verdade, a cúpula para administrar o povo de Deus, ó, que espreitam alguém. Ó. Assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Veja, aqui ele cita Siquém, que é outra cidade muito importante na época patriarcal, centro de culto, lugar muito importante. Siquém ficava entre Ebal e Gerizim, lembra? Os montes da maldição e da bênção. Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte, o sacerdote que tinha que praticar o certo, caminhando do lado dele, a caminho, é muito perigoso. Você pode ser morto por eles, porque eles são automaticamente corruptos. Ó. Sim, eles têm praticado abominações. Agora, olha a conotação. Gileade, do versículo 8, era justamente uma cidade que era um ponto de referência. E os mercadores, como você já viu até na história de José, midianitas, ismaelitas, faziam uma rota comercial, passavam em Gileade, compravam ungüentos, veja bem, e depois saíam vendendo nas outras regiões. Então o paralelo aqui está em Gileade. Gileade tem uma divisão, porque você tinha Ramote de Gileade, né, que era um lado, e Jabes de Gileade, que era outro lado. Então, na verdade, Gileade era formado por duas pontas importantes, Jabes de Gileade, Ramote de Gileade, e ali você tinha uma administração. Aí o mercador passava, comprava e saía vendendo. Ele diz que o sacerdote, que era para trazer o bálsamo, que era para trazer o remédio, esse sacerdote, no caso, ele está trazendo a maldição, ele está matando, está sendo corrupto. Aí no 10 fala assim, vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Pegou? Então ele fala que o sistema corrupto, o sistema contaminado, na verdade se afasta da vontade do Todo-Poderoso e aí traz as consequências. Aí ele fala no 11, ó, também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, tipo, vai chegar a tua hora, hein? Quando eu remover o cativeiro do meu povo. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando ele remover o cativeiro do povo dele, também haverá uma ceifa para Judá. Por que ele trata em cima disso aqui? Porque o reino de Judá era aquele irmão que estava vendo o outro apanhar. Ele estava vendo o outro apanhar. Então, automaticamente, ele vendo ele apanhar, ele ia fazer o quê? Ele tinha que tomar uma tenência, mas isso não aconteceu. Então, essa questão do lado da preservação do sul é temporário, porque o sul vai ser preservado durante um período, mas logo mais à frente, automaticamente também seria sentenciado pelo Senhor. Por isso que você percebe que nesse capítulo 6, ele fala para o norte, que era o foco mais pesado, mas também ele trata no sentido do sul. E você vê que ele cita aqui Adão no versículo de número 7, ó. Mas eles transpassaram o conceito como Adão. Aí já te dá aquele sentido de pecado no âmbito universal, não somente fechado ali. E tem mais, essa palavra que ele fala, Judá, foi assinalada uma ceifa para ti, né? Quando remover o cativeiro do meu povo. Então, na verdade, quando ele chegar ao plano final, também chegará o momento da disciplina para o sul. Isso funciona para aquela época, como para o futuro também. Este foi Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 6.